Olá, meu nome é Davi Juliano Ferreira Alves. Esse é o trabalho que apresentarei na disciplina de Seminários 2. Apresentarei um trabalho que já apresentamos na disciplina de Computação Quântica e Otimização Combinatória do professor Leduino. Eu apresentei junto com o meu parceiro Roberval Gonçalves Moreira Filho. E esse trabalho nós abordaremos sobre problemas de P-medianas, na sua modelagem cubo, né, na sua modelagem cubo e clássica, voltando também à questão de utilizarmos a questão quântica. Né? Legal. O roteiro que nós utilizaremos para esse seminário se dá primeiramente na definição do problema, né, o problema de P-medianas, suas formulações clássica e cubo, né, uma proposta de resolução, as instâncias que nós criamos e os resultados, juntamente com a sua conclusão, a conclusão de todo o trabalho. Primeiramente, nós precisamos definir, né, a definição do problema. Então, o que nós definiremos como aquilo que é o problema que nós queremos resolver. Então, dada uma quantidade de vértices, né, uma cidade de seus vértices, nós escolheremos os melhores pontos a fim de minimizar uma distância. Então, nós queremos que todos os vértices sejam atendidos pelos melhores centros possíveis. E assim nós iremos basicamente clusterizar, assim, de certo modo, esses vértices, né, a ponto deles terem sempre um centro alocado, né? Então, é escolher o melhor ponto entre os potenciais locais, né, entre os locais potenciais nessa parte seriam os vértices, né? Então, escolher o melhor vértice entre os pontos, né? Minimizar essas distâncias, né, que seriam as distâncias dos vértices aos seus centros alocados, e aí modelar o problema com a modelagem cubo e com a formulação clássica da literatura e fazer esse método de comparação, né? O porquê, quais são os ganhos que temos com a modelagem cubo, quais são as perdas, o que nós conseguiremos fazer. E aí nós utilizaremos, né, os dados iniciais, que são as coordenadas de cada um dos vértices, né? Então, logo após, nós definiremos o problema de P-medianas, que eu defini uma introdução daquilo que nós queremos resolver, mas basicamente queremos resolver um problema de facilidades, né? Então, P-medianas, ali como está descrito, é um dos vários problemas clássicos de localização de facilidades. Então, resolver esse problema de P-medianas é encontrar facilidades de acordo com uma quantidade de restrições e uma formulação de um determinado problema. Né? E esse problema seria localizar os p-centros de modo a minimizar a distância total de viagem ponderada, né, pela demanda dos vértices e demanda dos centros. Dando um exemplo mais prático, utilizando as nossas instâncias criadas, né? Nós fizemos aqui um exemplo de uma instância de 20 cidades e 3 centros. Então, segue esses vértices, né? Essas coordenadas, né? Os dados iniciais eram coordenadas, né? Então, seguem, né? Essas 20 cidades e seus 3 centros alocados. Note que esses 3 centros alocados são o mínimo das distâncias. Então, assim, eles são os melhores locais possíveis para se fazer um centro. E essas são as configurações que o modelo exato encontrou, o modelo exato que eu falarei posteriormente que ele encontrou de acordo com as configurações de cada um dessas cidades, né? Então, para essa cidade, essas três facilidades foram encontradas e haverá sempre o mínimo de distância entre cada um deles, né? Então, o problema de p-medianas, né? Voltando a falar sobre isso, o problema de p-medianas é um problema NP difícil, entrando na configuração de otimização combinatória, né? É, por causa da sua, da suas, do seu, da sua, do seu fatorial com relação à decisão de quais seriam os centros. Então, ele é um problema NP difícil para quaisquer grafos e para quaisquer restrições a mais. Então, por exemplo, uma P medianas com cargas, ou com restrições de velocidade, de caminhão, de transporte entre cada um deles, enfim, dos seus mais diversos especificidades, ele ainda assim se mantém um problema de difícil para qualquer grafos e para quaisquer restrições. Né? Legal. Então, o que nós falamos agora é sobre a questão do modelo clássico. Né? O modelo clássico, você pode notar, né, que ele se dá, né, por um DJ, DIJ, né? Esse DIJ ele é uma constante, né? Ele é uma constante que define a distância entre a cidade I para a cidade J, né?
E aí existe uma variável binária, como é descrito na última equação do modelo clássico, né? O xj pertence a 0 ou 1, uma variável binária que define se o trajeto entre a cidade I e a cidade J faz parte do resultado. Então, se o vértice I está alocado ao centro J, se isso daí faz parte dos nossos resultados, né? A primeira restrição após a função objetivo é a restrição que garante que cada vértice esteja conectado com pelo menos um centro. Então, ela garante que todos os vértices estejam alocados a pelo menos um centro. A segunda restrição, por conseguinte, fala que a existência de exatamente P facilidades devem existir P centros. Então, isso garante, essa restrição garante que existam essas P-localizações de facilidade. E a última restrição, né, ela garante que cada ponto, né, cada ponto J, né, cada centro J deve ser, cada ponto J deve ser estritamente alocado a uma facilidade I. Então, cada ponto J deve estar em I, certo? Essa última restrição garante essa parte, certo? Então, e posteriormente, nós temos a modelagem cubo. Mas o que é a modelagem cubo? O cubo, ela é uma tradução, ela não é uma tradução, ela é um, ela fala que é Quadratic Unconstrained Binary Optimization, que é basicamente a otimização binária, né? Mas só que ela não tem restrições, ela é unconstrained, então tipo ela não tem restrições e ela é quadrática, né? Essa modelagem cubo, perceba que ali nós possuímos um L, esse L é, na verdade, uma constante de penalização, e nós temos ali também as restrições foram modificadas, né? Elas foram alteradas até certo ponto para que elas sejam colocadas, né? Sejam modeladas, né? Para que essas restrições do modelo clássico se encaixem a somente uma função objetivo que não será que a penalização será uma maneira de fazer com que encontre-se os pontos ótimos. Então, a modelagem cubo é basicamente isso, de uma maneira bem simples, ela é basicamente isso. Ela transforma as restrições, coloca elas dentro da função objetivo e faz com que elas sejam apenas a função objetivo e aí utilizando critérios de penalização como esse L, por exemplo. Muito legal. Dentro desse trabalho, né, nós utilizamos algumas instâncias criadas, nós utilizamos apenas 4 instâncias, né? Essas instâncias elas foram construídas dos subconjuntos de algumas cidades, né? Ou seja, nós fizemos uma instância com 5 vértices e um centro, 10 vértices e 2 centros, 15 vértices e 3 centros e 20 vértices e 4 centros. E aí alguns resultados alcançados, né, desse modelo exato, do modelo cubo dentro do computador clássico. Depois nós propusemos que esse era o intuito, né, de utilizar o computador quântico, nós utilizamos o simulador dentro do Qiskit. Outra questão muito importante do porquê nós fizemos a modelagem cubo. Por que comparar com a modelagem cubo? Por quê? É devido à questão de que um computador quântico ele só consegue executar uma função objetivo sem restrições. Então, as restrições devem estar na função objetivo. Então, a modelagem cubo é uma maneira de se utilizar um modelo, né, um modelo matemático dentro de somente uma função objetiva para ser executado dentro do computador quântico utilizando um algoritmo de Grover. Os resultados da modelagem matemática e da modelagem cubo e clássica também no computador clássico, né? A gente vê que os solvers clássicos, o solver com as especificidades clássicas, ele é muito mais eficiente, né? Então a modelagem cubo ela tem suas dificuldades, né, dentro do computador clássico. Então, para algumas sutilezas assim de resolução de problemas, ainda assim a modelagem clássica é bem mais eficiente numa questão computacional, numa questão computacional mesmo, com relação a essa parte da modelagem cubo, né? Isso tudo dentro do computador clássico, né? E nós utilizamos, né, os resultados no Qiskit. Nós executamos, na verdade, uma instância de 3 cidades e um centro. Por quê? Por causa das questões de variáveis, né? Então,
o computador Qiskit, que é o nosso simulador de computador quântico, ele aceitava apenas uma determinada quantidade de variáveis. Então, executando com uma quantidades variáveis, variadas de qubits e repetições, nós vemos que o tempo dela acaba entrando muito e a FO também ela acaba sopesando em determinados pontos. Então, com 9 qubits e uma repetição, a gente conseguiu a menor FO possível, mas ainda assim a gente foi algo bem penoso, né? Foram 195 segundos que comparados ao modelo clássico, por uma questão de. E com o modelo cubo também, no computador clássico, para 3 vértices e um centro, isso ainda assim está bem aquém daquilo que a gente gostaria como resultado no computador quântico. Daquilo que a gente, pelo menos, imagina e espera para essas modelagens, né? Então, nossa conclusão é de que o objetivo de comparar, né, os resultados da literatura não foi possível devido aos tempos computacionais da modelagem cubo, né, com relação à formulação clássica do problema. Todas aquelas instâncias que nós queríamos executar com o modelo cubo não foi possível. Então, nós nos restringimos a executar apenas com 20 cidades e 4 centros. Então, a modelagem cubo ainda assim ela é bem penosa com relação a esses quadrados e tudo mais. Ela é bem complexa de ser resolvida, né? E não foi possível, né, comparar a literatura, né, com o simulador de computador quântico. Então, nós tivemos que modificar todas as nossas instâncias para 3 vértices e um centro para conseguirmos alguma coisa com relação ao computador quântico. Então, o computador quântico ainda assim, o simulador de computador quântico ainda está aquém daquilo que nós gostaríamos de ter para compararmos com a literatura, né? E os resultados no Qiskit, eles foram extremamente bons, né? Mas os tempos computacionais ainda assim foram muito altos. E também aquela questão de parametrização da quantidade de qubits e as quantidades de repetições. Então, ainda assim, nós verificamos que existem alguns empecilhos com relação à utilização do computador quântico, né? E também a questão do modelo clássico, né, é muito superior ao modelo do cubo no computador clássico. Isso foi a principal conclusão que nós tivemos, né? O modelo clássico, né, ainda assim é muito superior ao modelo cubo no computador clássico e uma esperança que nós temos, né, é de que o modelo cubo no computador quântico, de fato, quando tudo for estruturado certinho, legal, tudo fique mais rápido e nós consigamos superar o nosso modelo clássico dentro do computador clássico, né? Essas são as nossas referências e muito obrigado por assistirem.